Oi, gente, boa noite. Vou colocar aqui o tema da live. Interlocução de saberes. Isso. Fixar comentário. Então, estamos aguardando as pessoas entrarem. O João, meu convidado, também chegar, para que a gente comece. Ainda faltam 2 minutinhos para as 20h30. Oi, tudo bom? Boa noite. Então vamos aguardar as pessoas chegarem, o João também, para eu poder aceitá-lo. Oi, João, tudo bom? Só você mandar aqui o convite que eu te aceito. Para a gente ir aguardando as pessoas entrando. Oi, boa noite. Deixa eu ver aqui. Aceitando aqui o convite do João. Então vamos conectando. Ele está aí, Olá, João. Coisa boa. prazer estar aqui na sua casa. É um prazer receber você, com certeza. Então, a nossa live E para falando. variar, somos eu e a Antônia. Oh, Eu começo a fazer lives, ela vem para cima. ai, a E aí ela minha, dá a cabeçada no celular, ela brinca, ela quer se exibir. a minha chama Mina. Só que ela tá no Rio, né? Eu tô aqui em São Paulo essa semana, então ela também fica passando por trás da cadeira, do poltrona. Eu, quando estou atendendo, ela fica mexendo em mim, é muito engraçado. Elas são as nossas companheiras e ajudantes, né, João? Ela está aqui olhando para minha cara. O que que você está falando sobre mim? Que delícia. Ai, gente, então, Coisas que dando... só as lives, essa conexão virtual que acaba permitindo, né? Se não Ai, fossem essas conexões virtuais, a gente possivelmente teria aí um formalismo em que os pets não teriam espaço. com certeza. Eu tô assim, uma das coisas que eu mais tenho assim me encantado, né, com essa possibilidade, com isso que está acontecendo, não que seja bom o que está acontecendo no sentido da doença, etc e tal, mas essas oportunidades que a gente está podendo, né, vivenciar, de poder reinventar trabalhos, de se aproximar pessoas, de fazer essas interlocuções. Eu tenho gostado bastante das lives, tenho explorado bastante assim, temas que eu gosto muito, convidado pessoas especiais, assim como você, para a gente poder conversar, bater papo e levar, né, conhecimento para as pessoas, né, João? Uma palavra, um Sim, entendimento maior. Muita gente não tem condições, às vezes, né, de acesso, e acho que é uma forma da gente poder levar aí para o mundo, né, é, é verdade. E assim, eu informações. ouvia tanto, João, você está aí no Rio, eu queria tanto poder participar de uma roda com você, uma roda de cura com você. E hoje tem um monte de gente que pode, que antes não podia e agora pode. Seja no momento em que ela está sendo realizada ao vivo, ou seja depois, porque ela fica gravada e Sim, fica registrada. sim. Então a gente realmente abriu, eu acho que uma expansão para a expansão de consciência, que Nossa. ela é muito especial. Muito especial. A Ingrid está falando aqui que hoje ela fez aula de yoga com um cachorro em cima dela. Adotei na pandemia, estou muito feliz. Olha que delícia, né? Os animais se beneficiam, os animais têm uma inteligência emocional absurda, né? Eu acho Sim, assim fantástico a inteligência deles, deixa a gente no chinelo com a inteligência verdade, emocional deles. verdade. Então, você é meu convidado especial, eu aprecio muito o seu trabalho, tenho assim, muita admiração por você, né?
já estava querendo, a gente já estava ensaiando essa live, né, João? Aí você passou por alguns momentos também, né, desafiadores, né, que todos nós estamos passando na vida. E aí a gente deu uma postergada, não tem problema nenhum. O importante é que este é o momento adequado. Nada Isso acontece por aí, acaso. isso Eu aí. acredito muito no universo, nessas questões, né? E a gente vai aqui hoje conversar, né, falar um pouquinho dessa interlocução de saberes, né? Eu sou psicóloga, né, especialista em orientação profissional, já trabalho há um tempinho já, como o João também já trabalha há um tempinho. E eu acho fantástico o trabalho dele como terapeuta. E eu vou deixar que ele se apresente, óbvio, né? Nada melhor do que você mesmo para falar do seu trabalho, de você, para a gente começar nosso bate-papo. Bom, boa noite então a todos que estão aqui na casa da Magda, né? Me sinto realmente honrado por estar aqui, eu te admiro, né? E acho que é bacana quando a gente pode conversar onde tem essa admiração recíproca, né? Eu acho isso bem bacana. E fiquei muito feliz com a sua proposta de tema para o nosso encontro de hoje, que é essa interlocução de saberes, que é muito com a forma com que eu trabalho. Sim. Né? Então, tanto que eu dei um nome ao meu trabalho de espaço integrário, Uhum. porque eu integro diversas técnicas. Então, eu integro a PNL, eu integro o coaching, eu integro o renascimento, eu integro a constelação familiar, a constelação organizacional, a constelação estrutural, eu integro o alinhamento energético, né? Eu vou integrando o Ho Oponopono, vou integrando a espiritualidade, que é algo tão importante para mim também. Não a religiosidade, mas a espiritualidade. Sim. Ela é bastante, tem um significado e uma importância bastante alta na minha vida, na minha caminhada. E quando eu integro isso tudo, é muito comum, Magda, uma pergunta que me fazem quando estão chegando. Mas vem cá, não dá problema não você misturar isso tudo? É uma das perguntas mais comuns que Uhum. me fazem. E a resposta que eu dou geralmente é a seguinte: olha, se eu misturasse, talvez desse problema, muito problema. Só que eu não misturo, eu integro. Sim. Então, né, eu acho que a gente ter essa clareza, essa diferença do que está misturado e bagunçado e o que está integrado, onde cada ferramenta tem o seu lugar, onde cada ferramenta tem a atenção e o alcance que ela me possibilita. Então, quantas coisas, né, eu alcanço na dimensão humana a partir das constelações, e quantas outras coisas eu consigo alcançar na dimensão humana a partir da PNL, por exemplo, a Uhum. programação neurolinguística. Então eu curto muito essa integração. E eu custei muito me dar conta, Magda, que essa integração ela é uma habilidade natural para mim. Então ela é tão natural que eu achava que todo mundo fazia isso. Uhum. E aí ficava às vezes surpreso de perceber as pessoas, mesmo antes de eu me tornar terapeuta, né, numa dificuldade de experimentar a integração do que fosse. E aí até que eu fui me dando conta, eu falei assim, não, peraí, então eu estou, na verdade, diante de uma habilidade que é minha. Sim. Eu acho que a gente pode ativar essa habilidade. Qualquer pessoa pode ativar. Mas eu percebo que cada pessoa traz um conjunto de habilidades naturais. Isso é que você está falando, é fundamental, até porque na minha especialização como orientadora profissional e promovo aí profissionais, ensino profissionais a trabalhar com isso, se conectar com o seu propósito de vida. E hoje até dei uma palestra mais cedo falando sobre isso, sabe? Será que poderiam retirar mensagem que está na frente da sua imagem, João? Que mensagem? Não entendi. Geralmente o Tony fala disso. É o Ah, tema que fica fixado, mas ah. não só o tema que fica fixado, os próprios Os comentários, né? comentários. Isso é da estrutura do Instagram, né? É da estrutura. Quando assim, se fosse o contrário, você estaria em cima, eu estaria embaixo. Mas
É estrutura mesmo, né? E o fixado lá, o comentário, fica bem lá embaixo mesmo. O que é ruim é que ficam passando os comentários né, assim, em você fica cheio de letrinhas. Aí a gente integra as letrinhas, né? Para poder poder fazer, estar presente aqui para poder levar né, as nossas mensagens, o que a gente vai falar. Então, assim, como eu já estava dando uma palestra sobre propósito de vida, uma aluna minha que faz o curso de orientação profissional comigo trabalha numa empresa e me pediu para falar sobre propósito de vida com algumas pessoas que foram desligadas nesse momento, nesse cenário atual. E assim, é algo que eu amo falar, né? Assim, faz parte de mim. E isso que você está falando tem muito a ver com a questão de você se conectar com aquele sentido que é a sua vida. Não só como uma pessoa, mas como um profissional que você é, porque a gente não pode separar as coisas, né? A sua identidade profissional, ela é construída através da sua identidade pessoal. Então, muitas vezes até não importa né, de fato, assim, tão sério, aquelas primeiras escolhas, mas são saberes que você agrega, né, na sua vida, e até para você chegar onde você chegou, aqueles saberes foram necessários, né, João? Então, em relação a isso, assim, será que você poderia dar, assim, um pequeno briefing, assim, rapidinho, de como foi chegar a ser terapeuta? Né, falar aí dessas integrações que você tem feito com esses saberes, com essas qualificações, com essas ferramentas que você se utiliza? Pois é, para eu chegar a ser terapeuta, Magda, isso é uma das coisas que eu mais amo falar. Porque, na verdade, é falar da minha história, é falar de mim. Só que, na verdade, isso é mais fácil para mim hoje. Durante parte da minha caminhada, isso não era tão fácil assim. Uhum. Porque imagina alguém que era mudo, Ah, né? Alguém que não falava de si mesmo, né? Alguém que tinha vergonha de ser quem era eu. Então, para que eu pudesse chegar ao lugar que eu estou hoje, ocupando no mundo, tendo feito uma transição de carreira, eu era advogado, trabalhei por mais de 20 anos como advogado, especializado em direito de família e sucessões. E quando eu faço essa transição, na verdade, o que aconteceu foi eu precisei bancar que eu não aguentava mais ser eu mesmo. Não ser eu, melhor dizendo. Então eu passei boa parte da minha caminhada não sendo eu. E se eu não era eu naturalmente estava dissociado, desconectado do meu propósito. sim. Então, eu acredito que assim como a mim, também devam chegar muitas pessoas a você pedindo para a gente falar e ajudá-las a se conectarem com seus propósitos, mas elas não estão muito dispostas a deixarem de ser quem elas não são. Uhum. Isso é uma grande E não tem verdade. como. E não tem como eu me apropriar do meu propósito de vida enquanto eu viver uma vida que não é a minha, enquanto eu me expressar no mundo sendo quem eu não sou. Sim. E isso para mim foi um grande desafio, porque enquanto eu não era eu tinha uma percepção da minha identidade, eu ocupava um determinado lugar, eu supostamente tinha afeto e reconhecimento. Sim. Mas era tudo supostamente. E o preço que eu pagava por esse afeto, por esse suposto reconhecimento, era muito alto. Então eu adoecia profundamente. Por exemplo, eu experimentava insucesso financeiro, eu experimentava uma carência afetiva agudíssima. Né? Uhum. Então, por quê? Porque eu estava vivendo uma vida que não era minha. Sim. Eu estava fazendo escolhas a partir de quem eu não sou, né? De quem eu não era. E aí eu me lembro muito de uma vez eu estava dando aula de constelação e aí surgiu um assunto parecido na hora do coffee break. E eu estava com um copinho de café na mão e aí eu falei assim, mas olha, esse João que você está vendo aqui agora, ele é fruto de todos os cafezinhos que eu tomei. Todos os cafezinhos que eu tomei e todos os que eu não tomei estão aqui. Então, são todos os cafezinhos que eu tomei que hoje me permitem ver o mundo como eu vejo, sentir como eu sinto, falar como eu falo, ouvir como eu ouço. Uhum. Então, quando a gente trabalha com a perspectiva integrativa, o que a gente tem é justamente essa integração
dos saberes, a gente tem essa integração da história de vida. Eu lembro de uma grande amiga minha, certa vez ela falando para mim, ela também fez uma transição de carreira para o mundo terapêutico, e aí um dia a gente estava no carro conversando, e ela falou assim, João, porque na minha encarnação passada, que era na profissão anterior dela, aí eu falei assim, cara, como assim encarnação passada? Né? Isso aconteceu há pouquíssimo tempo. Eu percebo que muitas vezes essa fala traz ali embutido a intenção de excluir Sim, aquela parte da minha história. sim, E aí, todas as vezes que eu faço isso, eu me empobreço. Eu sim, me torno menos, eu me torno menor, eu me torno pequeno diante da minha vida. Né? Então, se hoje eu tenho condição de ajudar a muitas pessoas a se encontrarem com elas mesmas, é em especial por eu saber, sim, sim, na própria carne, né? sim. Que tudo que eu aplico funciona. O... Eu não sei se você deve ter ouvido falar já, né? Dentro da psicologia, o Rodolfo Borslavis, ele é um argentino, ele já partiu, né? E ele trabalha, ele que inseriu essa modalidade de orientação profissional processual. E ele fala num dos livros dele que muitas das nossas escolhas profissionais elas são reparatórias. Então, a nossa história, né, quando a gente se permite entrar em contato de verdade, né, legítimo, né, com quem nós somos e tudo que contempla quem nós somos, a gente consegue atuar no mundo com muito mais potência, né, João? Aqui a Ingrid está te perguntando assim, mas como você conseguiu chegar? Quais foram as ferramentas? Terapia, espiritualidade? Tudo junto e integrado. Então, assim, eu tive muito apoio terapêutico. Sem o apoio terapêutico, para eu me dar conta das escolhas que eu vinha fazendo, dos preços que eu estava pagando, certamente, eu não vou dizer que eu não teria conseguido, mas talvez tivesse sido muito mais desafiador. Talvez tivesse demorado muito mais tempo. Uhum, Então, eu precisei de muito apoio terapêutico. E uhum. tive também, eu gosto sempre de marcar, houve um evento bastante significativo na minha história, que foi quando eu já trabalhava espiritualmente, então eu dava consulta espiritual, eu venho de uma família católica, então eu também percebo na minha história que eu sou meio chegado a umas transições, né? Então isso faz parte da minha caminhada. Então eu venho de uma família católica, bastante atuante na Igreja Católica, onde a gente cresceu rezando o terço todos os dias, com muito contato com padres, freiras e afins. Faço uma primeira transição da religiosidade católica para uma religiosidade um pouco mais espírita, barra espiritualista, flertando com a Umbanda, com o espiritismo, onde eu dava consultas espirituais, trabalhava com exorcismo, com doutrinação de desencarnados, e num dado momento eu começo a perceber, eu me lembro claramente, era uma vez, eu estava numa roda de exorcismo, Magda. Interessante vir esse assunto. Eu acho que eu nunca falei. É um assunto inédito para uma live, olha. Nossa, que Só você, tá emoção! vendo? Conteúdo inédito para live. E eu estava conduzindo um exorcismo, estava exorcizando uma pessoa, e eu lembro que eu olhava para o campo de energia daquela pessoa e para aquela manifestação mediúnica que acontecia ali, e eu via que não se tratava de um obsessor. Eu via que ali era uma expressão da própria pessoa, Sim, que estava ali precisando, antes de mais nada, de acolhimento. Que naquela forma, que naquele estágio, a única forma que ela encontrou de transbordar aquele conteúdo foi por meio de uma manifestação mediúnica. E eu lembro que a partir dali eu comecei a questionar muito. O que era obsessão, o que era possessão, o que eram os vários fenômenos mediúnicos que eu mesmo experimentava. sim, Né? O que efetivamente era meu, o que não era meu, porque nas religiões a gente é muito
acostumado e estimulado a terceirizar responsabilidades. Sim, é verdade. Né? Então é o outro, eu não tenho problema. E como eu sou espiritualizado, como eu sou religioso, eu já estou perto de Deus e você não. Sim. Isso é E aí a gente tem, dentro das religiões, né, muito estímulo a uma negação Sim. das nossas emoções, dos nossos sentimentos, daquilo que não vai bem com a gente. E eu não fugi a essa regra. Então eu me recordo que tinha um ditado, e eu dizia muito, eu propagava esse ditado também, de que psicólogo de pobre era caboclo e preto velho. Né? O que nada, como para muita gente, psicólogo é o padre, psicólogo é o pastor, psicólogo é o pai de santo e a mãe de santo. Sim. E eu entendo que isso nada menos é do que desvio de função. Sim. E uma negação para eu olhar de forma terapêutica para aquilo que não vai bem em mim. Para eu negar que algo em mim precisa de algum ajuste, de acolhimento. E então eu me recordo que quando eu comecei com esses questionamentos, eu comecei com esses questionamentos primeiro, e aí depois eu fiz uma iniciação de Reiki. Minha primeira iniciação de Reiki. Hoje eu sou mestre Reiki. Né? E eu lembro que há muitos anos, quando eu passei pela primeira iniciação de Reiki, durante a iniciação, Magda, o meu cardíaco fez assim. Nossa. E quando ele fez assim, eu levei um susto. Porque eu era aquela pessoa que guardava os sentimentos. Eu guardava as emoções. Eu camuflava o que não ia bem em mim. Então eu estava sempre bem. Eu não tinha problema. O resto da humanidade tinha, mas eu não. Porque eu estava ali como quase um ser de luz, pronto para ajudar os pobres mortais na sua árdua caminhada terrena. E eu fiquei com aquele pepino na mão. O que eu faço com isso? Porque o cadeado foi quebrado, que enjaulava tudo aquilo dentro de mim. Eu juro, eu tentei empurrar de volta para dentro. Mas quando uma semente ela brota, não tem mais como. Ela expande, né? não tem como. E eu estava comentando sobre isso outro dia. O meu primeiro processo terapêutico, eu comecei a fazer escondido. Eu parecia um agente secreto, indo para a sessão de terapia. Por quê? Porque ninguém podia saber que eu tinha problema. Era horroroso viver assim. Era horroroso viver assim. Né? Então, e eu lembro o quanto foi difícil experimentar os estímulos, né, que me foram produzidos para eu olhar para mim mesmo. Aí depois, mais à frente, quando eu estava mais de verdade disponível para o processo terapêutico, já era com uma outra pessoa, e eu lembro de virar para ela e falar assim, olha, não tá fácil. Então, assim, eu só queria que você entendesse que eu já estou entrando de costas, porque é para ficar mais fácil para eu sair. Só que eu percebia que ao final de cada sessão, eu saía melhor do que eu tinha entrado. E isso começou a virar um sinalizador e um grandioso estímulo para que eu voltasse na semana seguinte. Olha que maravilha. Sim. E aí eu comecei a olhar para o lugar na minha família, um filho caçula, um irmão mais novo, que assumiu a família por inteiro. Então eu dou conta, eu resolvo, ainda mais doutor advogado, né? Espiritualizado, então eu dou conta, eu carrego todo mundo nos ombros, né? E fui dando conta da minha escolha profissional também, que não era uma escolha que me satisfazia, e toda a forma que eu tinha de viver aquela atividade profissional. E aí eu experimentei algo parecido com o que eu experimentei no momento do vestibular. Eu lembro que no momento do vestibular, eu queria fazer vestibular para psicologia. Olha. A gente é da época do vestibular, né, Magda? Hoje não tem mais isso, né? Hoje tem Enem. Mas a gente é da época do vestibular.
E eu lembro que quando eu manifestei em casa que eu queria fazer psicologia, eu lembro em especial da minha mãe, que foi uma mulher que estudou só o primário, e ela dizia que o dia mais triste da vida dela foi quando ela precisou sair da escola ao concluir o primário, porque era até onde todos os irmãos puderam estudar. Depois disso, eles tinham que ir trabalhar na colheita de café. Oi, Magda. A conexão tá ok? Oi, tô aqui, tô te ouvindo. Ok. E eu lembro dessa mulher que atribuía um valor muito alto ao estudo, e como uma forma de eu não reproduzir a caminhada que ela teve, né, ela veio e falou assim: olha, meu filho, é provável que você, como psicólogo, não vai ganhar dinheiro. Uhum. Então é importante que numa família a gente possa ter ou um advogado, ou um engenheiro, ou um médico, ou um dentista. Não importa se essas profissões se comunicam ou não entre elas. Não importa se isso está conectado ao seu propósito de vida ou não. O que importa é que você seja um doutor. A legenda é essa. Uhum. E na época, né, eu acabei virando, então seguindo essa orientação, e virei doutor. E quando eu escolho fechar um escritório lindo que eu tinha, desfazer uma sociedade há tantos anos no mercado, com um nome reconhecido, eu comecei a ouvir as mesmas coisas. Mas você está maluco? Uhum. Como assim? Como assim? Você vai entrar nessa aventura, João. Uhum. Porque para essas pessoas, na verdade, o que a gente percebe é que elas não me viam. Sim. Mas isso Só é. quem de verdade me via conseguia perceber o quão infeliz eu estava. Uhum. E naquela mudança aparentemente tão radical. Então, quando eu banco essa escolha com apoio espiritual, com apoio terapêutico, eu começo a então fazer toda essa movimentação de me tornar terapeuta. Só que essa escolha ela vem como um resultado, eu percebo isso. Porque as capacitações terapêuticas começaram antes, bem antes. Sim. E inicialmente apenas para autoconhecimento. Uhum. E eu lembro que eu dizia, eu falei assim, não, eu vou fazer esse curso aqui só para autoconhecimento. Já que ele serve para autoconhecimento, já que ele serve para autotransformação, ok. Mas não, eu não quero trabalhar com isso. Eu sou advogado, tá tranquilo isso, já estabilizei isso na minha vida, vamos em frente. E aí esse é um pouco da minha história, da minha caminhada. A Simone lá em cima, né? Falou, ai, que lindo o seu convidado. Mal começou a live, já estou amando, né? Simone, ele é lindo. E aí, assim, né, Beijo, Ju, Simone. você está falando de coisas tão importantes, né? Tão fundamentais. E cada um tem uma história muito própria, muito singular. Mas como meu trabalho também como especialista nessa questão da orientação profissional, eu vejo muito ainda, muitos pais de adolescentes ainda intitulando para essas profissões ditas, né, tradicionais, como se fossem as certas. E a gente tem um mundo de atividades, de profissões aí, porque a gente tem um mundo de subjetividades. Cada um tem uma particularidade, talentos, né? Tem uma missão para cumprir aqui nesse mundo, né? E a gente não é preparado para olhar para isso, né? E assim, como é que você traria assim para a gente de contribuição? Aí ela está te dando gratidão por dividir sua vida conosco, muito inspirador. A Lia falando que você é maravilhoso, que ela é suspeita para falar, que ela te ama muito. Então, assim, como é que você vê hoje, né, no seu tempo aí, nos seus anos de experiência, nessa transição para se tornar um terapeuta, agregando, né, e fazendo essas interlocuções aí com essas ferramentas. Como é que você vê assim a diferença do trabalho de um terapeuta para o de um psicólogo? Você vê diferença? Você não vê diferença? Como é que você percebe isso hoje? Vejo, Magda, vejo sim. O psicólogo, né, ele está nas chamadas terapêuticas remediativas, onde principalmente os conteúdos são muito importantes. E o psicólogo ele ajuda
o cliente a elaborar esses conteúdos. Sim. Ajuda ele a compreender esses conteúdos. E com muito estímulo para olhar para onde ele não olhava. Nesse sentido de olhar para onde não olha, a terapia sistêmica também ajuda. Só que para a gente que trabalha com terapêutica sistêmica, esse conteúdo ele não é tão importante assim. Então, a gente precisa, a gente olha muito, ok, isso está acontecendo comigo, ou isso aconteceu comigo. Qual recurso eu preciso instalar aqui agora para que eu consiga seguir adiante apesar disto? Então eu percebo muitas vezes são dimensões diferentes do ser humano. Sim. Que cada ferramenta alcança. Então eu percebo que muita gente às vezes chega para mim, João, são 10 anos de terapia, e aí agora com você eu consegui não sei o quê. Eu falei assim, mas sem toda aquela elaboração, você provavelmente não conseguiria o que você está conseguindo agora. E aí, de novo, eu sou o resultado de todos os cafezinhos que eu tomei. É isso aí. E só que a gente foi muito treinado a negar alguma coisa que, por alguma razão, não produziu o resultado que eu desejava. Ao invés da gente ser estimulado a integrar, a gente é muito estimulado a excluir, a tirar isso do contexto. E aí, essa é uma grande particularidade que eu vejo das terapias sistêmicas. Um estímulo assim agudíssimo para que a gente não exclua absolutamente nada. Para que a gente integre absolutamente tudo. Sim. Então, por exemplo, como é que eu posso, hoje, excluir os 5 anos de faculdade, os 20 anos de prática advocatícia da minha vida? Como é que eu excluo essas bodas de prata, gente? Não tem como. Não tem como. Não tem. Então, quando eu abro espaço para integrar todo aquele olhar que o direito me proporcionou, e eu me recordo muito de um professor que eu tive de direito civil. Ele era um professor que já estimulava a gente olhar para o todo e buscar essa integração. Porque ele falava assim, não tem como você olhar para esse instituto aqui sem perceber a referência dele no penal, a referência dele no constitucional, a referência dele no público e por aí vai. E aí, ali eu falei assim, gente, isso faz sentido para mim. Esse olhar, onde tudo dialoga com tudo, para mim fez muito sentido. E aí eu vejo as terapêuticas sistêmicas com esse estímulo, estimulando muito a gente a olhar para essa relação de interdependência entre os saberes. Entre os saberes. Então eu tenho a psicologia, ela é autônoma e totalmente completa no que ela faz. As constelações, por exemplo, são totalmente autônomas e completas no que elas fazem. E cada uma tem uma função, um limite ali. E aí, quando a gente se apropria da função, do lugar e do limite da ferramenta, eu posso manipular qualquer uma delas. Porque eu me coloco a serviço do meu cliente, não ao meu serviço. É isso aí, João. Então é muito comum eu dizer para vários clientes meus, olha, a gente chegou aqui a um ponto de que isso não está na minha esfera de atuação. Eu não tenho competência, eu não tenho qualificação para lidar com isso. E eu me recordo, Magda, que isso para mim começou a ser possível também a partir da minha renúncia de ser o salvador do meu cliente. Então a gente vê muito terapeuta, muito psicólogo, caindo, escorregando nessa casca de banana, de que a gente vai salvar o cliente. E essa é uma ilusão sem tamanho. Ninguém salva ninguém. A gente cumpre uma função e é um mero facilitador dentro daquilo que o cliente dá conta, não dentro daquilo que eu quero. E aí, para isso, de verdade, eu preciso olhar para a pessoa que eu estou atendendo e me perguntar,
O que eu dou conta de oferecer é o que ele precisa? O que eu estou disponível para oferecer é o que ele precisa? As qualificações que eu tenho atendem às demandas, às necessidades dessa pessoa que chega a mim? Né? Sim. Então, nesse momento mesmo, eu estou com um grupo de clientes em que eu tenho batido muito na tecla para eles. Não abra mão do seu processo psicoterapêutico. Aham. Né? Então, teve uma cliente que há 15 dias ela me surpreendeu. Ela falou assim: não, porque eu cancelei a terapia. Eu estou aqui com você. Aí eu falei assim: não faça isso, pelo amor de Deus. Restaure a sua conexão psicoterapêutica, porque lá você vai trabalhar coisas que eu não tenho como trabalhar com você. Né? Então, a gente poder ocupar esse lugar, né? Compreender que esses saberes, eles se intercomunicam como os nossos órgãos. Né? Então, quando eu deixo o pulmão cumprindo a função de pulmão, sem exigir dele que ele tenha que bater feito um coração, vai tudo bem. Sim. Se eu deixo o coração bater, feito um coração bater, e deixo o estômago digerir, feito estômago, vai tudo bem. Mas se eu começo a querer que os meus órgãos internos ajam de maneira diferente da função natural que lhes compete, eu adoeço. Uma coisa super importante que você está falando aí, João, que faz parte até de uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouco. Quando eu, como psicóloga, né, clínica, dentro de uma abordagem específica que eu estudei, que eu me estruturei, né, teoricamente, comecei a abrir as portas, porque a minha primeira escolha dentro da psicologia foi a astrologia. Eu comprei o livro do Jung, Astrologia e Jung. Aí eu fui indo para o caminho da psicologia mesmo, estudando as abordagens até escolher uma. E comecei a atuar. E quando eu me abri para esses outros saberes, para me especializar, buscar formações, qualificações em outras ferramentas e conhecimentos terapêuticos, eu tive um salto quântico na minha vida. Até porque a minha primeira terapeuta, ela trabalhava com uma técnica chamada holográfica, lá da Espanha, ela não era psicóloga. A primeira terapeuta que eu tive, ela não era psicóloga. E assim, eu percebo em mim, né, esse salto quântico que eu fiz na minha profissão, que eu fiz na minha função, né, na minha atuação como psicóloga, agregando, né, complementando com esses saberes. E realmente é óbvio que dentro da minha atuação como psicóloga clínica, eu não forço ninguém a nada. Tanto que tem clientes meus que não acreditam em muitas coisas que eu uso de ferramenta e nem eu aplico essas ferramentas neles. Isso, para mim, está muito claro. A Ingrid está aqui falando, mas como os psicólogos estão hoje elaborando a relação com os terapeutas, visto que eles não se aprofundam nos conteúdos? Então, assim, a gente tem um assunto delicado, porque como o meu universo de psicologia, né, eu tenho muita gente que eu conheço que tem muito preconceito com os terapeutas, com as terapias. Sabe o que eu penso, João? Eu penso assim, o universo é muito sábio. Não é possível que ele não iluminou almas para trazer conteúdo e informação à toa. É igual ao avanço tecnológico. Aquele serzinho está ali destinado com a missão de descobrir aquela cura daquilo ou aquela tecnologia mais avançada que vai favorecer e colaborar com o bem-estar do ser humano, da humanidade. Então, a mesma coisa com as terapias. Elas vieram agregar, elas vieram somar. E eu acho que as pessoas precisam se abrir para esse ser todo que a gente é e saber que cada coisa tem o seu lugar. As constelações, elas são, né, as terapias sistêmicas, elas são fantásticas porque elas trazem isso, né? Elas dão esse conhecimento, essa informação de que se a gente dá lugar para aquilo, igual você estava falando, o órgão, o coração tem que funcionar como o coração, o pulmão tem que funcionar como o pulmão. E a gente pode agregar essas coisas. E a minha pergunta, assim, aí eu vejo que tem muitos psicólogos que me procuram para fazer supervisão, para fazer o meu curso que eu dou de especialização em orientação profissional, e que às vezes quando me ouvem, atualmente, quando me ouvem falando nas lives, chamando pessoas de diversos tipos para falar e conversar, aí vira e fala assim, eu queria ter uma própria pessoa que falou, eu queria fazer terapia com uma psicóloga, que eu pudesse falar que eu estou estudando Theta Healing, e eu estou terminando o meu curso de psicologia,
E eu posso falar isso para essa psicóloga, que ela não vai me, né, me punir, sei lá, né? E assim, essa abertura, ela se faz tão necessária. Tão necessária. Aí vem a minha pergunta para você. Você acredita que tem pessoas que quando fazem, né, passam por um processo terapêutico, elas realmente conseguem passar por transformações e vão caminhar na vida com muito mais integridade e equilíbrio e não necessariamente precisa de um aprofundamento terapêutico e outras já precisam desse aprofundamento? Você percebe isso na sua realidade aí no seu trabalho? Percebo sim, Magda. Eu acho que um dos grandes equívocos que a humanidade comete é de tentar colocar todo mundo numa única forma. É. Então, infelizmente, a gente tem psicólogos, psicanalistas, terapeutas holísticos, terapeutas sistêmicos, né, dizendo que esse formato aqui é o formato certo. Então, todo mundo tem que caber dentro disso. Mas, ora, e se a minha forma não for uma forma quadrada? E se eu for amorfo? Ah, como é que eu faço? Eu deixo de ter lugar na existência por conta disso? Então, eu acho que o que a gente precisa, e essa é sempre a minha escolha, até porque eu passei muito por isso. Eu precisei, né? Eu não exatamente precisei, mas durante boa parte da minha caminhada, eu me forcei a caber em formatos, em formas, em estruturas que não me diziam respeito. E eu era extremamente infeliz. Então, você veja, eu fico pensando num cliente que tem isso. Ai, poxa vida, eu preciso urgentemente de um psicólogo em que eu possa falar que eu sou eu. Em que eu possa me sentir confortável e à vontade para eu ser eu. Aí eu, geralmente, nesse momento, eu piso no freio. Porque, assim, onde eu não puder ser eu, não cabe eu me demorar ali. Não cabe. Então, se eu não puder ser eu num consultório de psicologia, se eu não puder ser eu num consultório de terapias sistêmicas, se eu não puder ser eu dentro de uma religião, se eu não puder ser eu diante de um médico, se eu não puder ser eu diante de um dentista, se eu não puder ser eu diante da minha família, dos meus amigos, de quem quer que seja, eu preciso pisar no freio e questionar muito que relação é essa que a gente está estabelecendo ali, porque tem alguma coisa fora do eixo na minha percepção. Né? Então eu vejo muito a importância da gente olhar a singularidade Sim. de cada ser humano. Porque não tem como, Magda, eu comparar a minha caminhada à sua. Sim, sim. Eu não, assim, eu costumo dizer muito, eu falo muito do processo empático. Muita gente fala que o processo empático é você se colocar no lugar do outro. Eu, particularmente, defendo que a empatia, ela decorre de eu acreditar no outro. Tá. Então, por exemplo, eu, João, não tenho como saber, Magda, como é a caminhada de uma mulher no mundo terapêutico. Sim. Por mais que eu me esforce, eu não tenho como saber o que é ser uma mulher no mercado de valores, o que é ser uma mulher juíza, o que é ser uma mulher advogada. Eu não tenho como saber, mas eu posso acreditar no que ela me fala. Sim. Eu posso validar e reconhecer como legítimo o que me é trazido, porque aquilo que ela me fala, ela fala de um lugar que eu jamais vou ter como ocupar. Então aquilo, ok, aquilo é estranho para mim, aquilo não diz respeito à minha realidade, aquilo muitas vezes não faz sentido nenhum para mim, porque eu tenho outra estrutura e caminhada de vida, mas eu tenho, acho que é um dever de acreditar no que me dizem. Então, quando alguém vira e diz, olha, eu preciso de um processo terapêutico onde eu possa falar de bolinhas roxas e amarelas, sabe? Eu preciso acreditar que de verdade aquilo é importante para aquela pessoa. Por mais que não seja para mim. E avaliar
eu estou pronto para acolher alguém que precisa falar de bolinhas amarelas e roxas dentro de um processo terapêutico. Uhum. E se eu perceber que eu não estou pronto, eu preciso renunciar a esse cliente. Uhum. Só que aí a gente esbarra num ponto que eu já via na advocacia e vejo hoje no mundo terapêutico. Os profissionais olham para tudo, menos para o cliente. E Sim. a maioria olha para o dinheiro do cliente. Uhum. Os profissionais têm tanto medo de que vai faltar cliente, vai faltar dinheiro, vai faltar sucesso, vai faltar isso, vai faltar aquilo, que ele esquece da grandeza do fenômeno humano, da singularidade do fenômeno humano, que Sim. está diante de mim, e passa a olhar para o dinheiro dele. Sim. Só que não tem como levar o dinheiro dele sem levar ele. Sim. E aí eu via na advocacia relações profissionais-clientes extremamente caóticas, como vejo hoje muitos colegas experimentando relações caóticas com seus clientes. Por isso, porque o cliente deixou de ser visto na sua singularidade, na sua grandeza Ele virou daquilo um que ele número, né, experimenta. João? Ele virou um número, Sim, né? Virou sim. algo ali que não é mais aquele humano que está na tua frente, né? E isso eu falo muito, né? Eu acho que essa questão do valor, essa questão, eu acho que fica vibrando num padrão talvez de escassez tão grande que não se sente merecedor, não se sente assim, né? Merecedor mesmo de receber do universo. E a gente quando está ocupando o nosso lugar, a gente sabe, né? Várias vezes eu encaminho alguns clientes para fazer trabalhos paralelos, né, com terapeutas, outro dia mesmo eu ia fazer uma constelação numa cliente minha, e aí eu percebi que seria muito mais para ela, né, para ela, muito mais eficiente constelar com uma outra pessoa. E eu encaminhei. E aí eu não tenho o menor problema, eu não temo absolutamente nada. Ela largar a minha pessoa, eu não vejo isso dessa forma. Eu acho que quando a gente olha para o outro e realmente estabelece uma relação com o outro terapêutica, o milagre acontece, né, metaforicamente falando. A cura, ela vem, porque o outro, a gente está ali, né, norteando o outro para ele mesmo. Não é o mérito meu, né? Eu estou aqui cumprindo uma missão, cumprindo algo que para mim faz sentido, algo que para mim é importante, mas é o mérito do outro. A gente só está mostrando possibilidades, né? Trazendo informações através das teorias, das ferramentas, dos recursos, um outro olhar. Essa questão do trabalho energético, como ele é importante a gente olhar o todo. A gente não é só mente, a gente não é só emoção, sentimento, a gente é muito mais. Então, a gente tem muitas vezes aquela dor que meu cliente está ali, recorrente de uma coluna travada, ela fala de aspectos, de informações, mas nem sempre eu vou dar conta. Óbvio que não, nunca. Eu tenho que agregar, tenho que integrar, tenho que fazer interlocuções com outros profissionais e a gente tem que participar disso tudo. Né? Não é simplesmente jogar para lá. Eu vejo isso assim, eu vejo isso crescendo, né? Eu tenho esse olhar otimista, eu vejo isso crescendo, mas ainda existe. Por exemplo, eu tenho amigas terapêuticas, né? Eu não tenho amigas terapeutas, né? Não amigas psicólogas, também tenho amigas psicólogas, mas eu tenho amigas terapeutas. E às vezes uma conversa com elas, assim, que eu faço um desabafo, eu preciso falar com alguém e eu não quero falar com ninguém. Não quero falar com o marido, não quero falar nem com a minha própria terapeuta eu quero falar com aquela amiga. E, cara, é terapêutico demais, assim, como eu valorizo o trabalho delas, como eu valorizo a postura, a conduta, o olhar que elas têm para o humano, que às vezes psicólogos que eu conheço, inclusive até renomados, sabe, não conseguem ter estabelecer essa relação humana, sabe? Que eu falo de humanidade mesmo. E isso que você está falando, Magda, eu acho tão importante. E me lembrou muito algo recente que aconteceu. Eu estava atendendo, de modo formal, né, a uma amiga, a uma pessoa muito querida. E aí ela trouxe, numa das sessões, há pouco tempo, uma questão que foi: João, eu indico tanta gente para tantas outras pessoas. E, de repente, eu comecei a perceber nas falas de algumas dessas pessoas para quem eu indico, parte dos meus clientes, que
tem uma desqualificação do meu trabalho. Né? Eu indiquei para um complemento, Sim. né? Para que outro profissional possa oferecer o que eu não tenho como oferecer, Uhum. e percebi que tem uma desvalorização, uma desqualificação do meu trabalho. E a gente olhou bastante para isso, porque, infelizmente, a gente vive num mundo hoje onde é muito comum eu precisar afirmar o meu valor a partir da desvalorização do outro. Sim. Então eu não afirmo o meu valor pela valorização do outro. Eu não afirmo o meu valor porque eu sei quanto que eu valho. Eu não Aham. afirmo o meu valor porque eu sei do que eu dou conta. Eu sei daquilo em que eu sou bom e que eu não sou bom. Não Sim. porque eu esteja apropriado disso, mas porque eu desqualifico o outro. E aí, na verdade, o que eu percebo dessas pessoas que precisam desqualificar para se sentirem valorizadas, autovalorizadas, na verdade, são pessoas extremamente inseguras. Aham. São pessoas extremamente angustiadas, Uhum. né? E que tem ali uma sombra o tempo inteiro, a espreita. Você vê que são pessoas que não relaxam. Né? Então, como é importante a gente se conhecer, ficar Nossa. em paz com o valor que a gente tem, ficar em paz com aquilo que a gente dá conta, ficar em paz com aquilo que a gente não dá conta, é reconhecer que o outro dá conta de maneira equivalente ao que eu dou, só que de outra forma, Sim. que o outro dá conta de coisas que eu não dou conta, e de que o outro às vezes também não dá conta de algumas coisas que eu dou. E está Aham. tudo bem, Tá tudo desde bem. que a gente compreenda que cada um exerce essa função. Sim. E eu gosto muito dessa palavra função. Né? Minha irmã me questionou essa semana sobre função. Eu finalmente consegui preparar aquele card, né, que a gente dispara com todas as mídias sociais. E aí tem lá que a minha função é. E aí a minha irmã me perguntou: por que você não troca função por missão? E aí na hora eu parei assim, né? E eu falei assim, depois eu fiquei pensando comigo, ainda nem dei essa resposta a ela. Depois eu tenho que falar para ela porque que eu não vou trocar. Porque função para mim faz muito mais sentido. Missão, você tem aquela coisa, né? Mais estrelar, vamos dizer assim. A minha missão no mundo, né? E função é uma coisa ali mais basicona do dia a dia. E uma coisa que eu aprendi aí foi com a espiritualidade, Magda. As hierarquias cósmicas, os membros das hierarquias cósmicas, eles cumprem função, nada Aham. além disso. E eles, para mim, são um grande exemplo do caminho a seguir. Então, para mim, faz muito sentido eu cumprir uma função. Então, hoje eu tenho uma função. Tem uma função aqui com você na live, tem uma função com quem está nos assistindo, tem uma função com os meus clientes, tem uma função na minha família, tem uma função com os meus amigos, tem uma função social, algo muito simples. Algo muito simples. Eu acho que essa questão do valor, ela está muito atrelada à vaidade, essa fogueira de vaidades que são apenas crianças feridas, carentes e inseguras, Inseguro. pedindo colo, né? Olha para mim, olha como eu sou bom nisso, né? Olha papai como eu sou bom, mamãe, olha como eu sou bom. Né? Se você pega o pano de fundo que está ali por trás, você vai ver aquela criança pedindo o reconhecimento do papai e da mamãe. A pergunta que fica é até quando esses profissionais vão escolher esse caminho? Eles Sim. vão ter o tempo deles. É, Eu só não preciso me associar a eles. com certeza. Eu vejo também muita competitividade, sabe, João? Essa coisa que você está falando, eu acho que esse lugar do competir com o outro. Então, muitas vezes eu escuto as pessoas falarem assim para mim: nossa, mas você entrega tudo o que você sabe. Eu falei, mas é óbvio. Eu estudo, conheço, aplico, ganho experiência e devolvo para o universo. Porque aí eu vou Ah, poder receber muito mais. engraçado, muito interessante você falar isso, Magda. Eu lembro que eu ainda não atuava como terapeuta, Ah, e aí uma amiga minha falou isso num grupo. O engraçado do João é que ele aplica o que ele aprendeu. E eu lembro que eu olhei espantado para ela e falei, e para o grupo e falei assim:
mas por que eu não aplicaria? Sabe assim, não faz sentido nenhum para mim eu aprender que se eu fizer uma escolha diferente da que eu estou fazendo, a minha vida fica melhor. E eu não aplicar isso, e eu não escolher isso. Não faz sentido para mim. Sim. Né? Então, a gente poder aplicar, colocar em prática aquilo que a gente acredita, e só que nem sempre a gente acredita, eu estou me dando conta aqui, que é algo que eu falo. A gente muitas vezes precisa ser igual a São Tomé, ver para crer. Ver para Então, eu testei, eu fazia os testes comigo. Deixa eu verificar comigo se isso funciona. Então eu aplicava e fazia um teste. Olha, eu aprendi isso. Será que funciona mesmo? Eu me permitia, e me permito até hoje, Magda, o benefício da dúvida. Sim, lógico. Será que funciona? E isso, para mim, fez muita diferença em relação à espiritualidade. Uhum. Porque as religiões são cheias de regras. Sim. E aí, quando eu comecei a ver que algumas dessas regras não cabiam para mim, eu comecei a me perguntar: o que vai acontecer comigo quando eu transgredir essa regra? Uhum. Sabe o que eu percebia? Fiquei mais leve, fiquei Nossa. mais feliz, Nossa. fiquei mais solto, fiquei mais apropriado de mim. E aí eu falei assim: opa, é isso, o caminho é esse, teste e erro, que a PNL ensina tanto. Né? Deixa eu testar em mim. Funcionou, eu faço mais disso. Não funcionou, eu busco outra coisa. Eu, durante algum tempinho, assim, uns 2 anos, eu sempre trabalhei em casas espíritas, né? Eu encontrei, né, dentro do centro espírita, né, respostas para as minhas buscas espirituais. E eu já estava incomodada há muito tempo com essas regras, com esses dogmas, com essas imposições. Se você não fizer isso, eu não vier aqui, vai acontecer isso na tua vida. Essas coisas eu me deixando agoniada. E eu lembro que eu trabalhei isso muito em mim, esse romper essa regra, né? E eu fiz até uma constelação para isso. E eu me lembro, né? Eu li aqueles livros de Bert Hellinger, né? A Religião e seus deuses, aqueles outros. E eu me lembro que foi um alívio. Eu tirei um peso assim de mim, que espiritualidade não é isso, né? Então, assim, e é tão subjetivo, é tão singular, né? É tão único. E eu acho que quando a gente fica muito preso à minha verdade, né, para poder fazer o outro engolir a minha verdade, eu vejo muitos psicólogos, terapeutas fazendo isso, a gente não favorece em absolutamente nada. Então, quando a gente olha para o cliente, como você bem falou, realmente a coisa funciona, a gente exerce a nossa função. Eu amei essa sua fala, eu acho que ela serve muito, essa questão da função, ela é muito apropriada, muito mais porque quando a gente começa a falar de missão, as pessoas começam a procurar um lugar que é muito maior que elas, e não é. Na verdade, não é maior que nada. Mas quando a gente traz para a função, a gente traz para a realidade. E realmente dá muito mais chão e estrutura para o outro poder se perceber, né? Alguém E falou uma fica coisa. simples. Fica E simples, fica simples. Quando em caminho e porventura acontece do outro terapeuta não agir com a ética e ao valor, me fala mais do terapeuta do que do meu cliente ou de mim, do quanto eu fico. É lógico, a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre a atitude do outro, né? Contanto que a gente esteja coerente, né? E legitimando aquilo que para a gente é importante. É uma linha tênue, né, João? É uma linha tênue. Sim. Tá aqui a Tiane falando, minha linda amiga. Esta live está tocando profundamente em tantos conteúdos meus que vou precisar procurar um processo terapêutico amanhã. Mas não é por falta de falar para fazer terapia. Não é por falta de falar. Faça terapia, minhas amigas. Porque eu lembro, Magda, que eu dizia. Existem Eu momentos lembro que eu muito dizia. particulares, né, João? Tem horas que eu vou para aquele processo terapêutico e depois eu não preciso mais. Deixa eu me experimentar um pouco e por aí a gente vai. Nós temos 47 minutos. Fala aí. Segundos. Segundos, obrigada. Opa, então, Magda, muitíssimo obrigado por esse papo delicioso, por esse convite. Obrigado pelo pessoal que está aí na sua casa assistindo a gente. Obrigado pelo acolhimento, pelo carinho. Amei, amei ser recebido na sua casa virtual. Obrigada. Eu que tenho que te agradecer.
E vai ficar gravado lá no meu IGTV, vai estar lá no meu canal do YouTube. Depois, se você quiser, eu te mando o link. Você pode botar no seu canal também, se você quiser, tá bom? E, gente, muita Obrigado. gratidão pelo João, muita gratidão pelos terapeutas, pelos psicólogos, por nós, por todos vocês. Senão a gente não estaria aqui também por eles, né?